Olá, queridos alunos. Hoje trago para vocês aqui um assunto que eu já queria falar, há algum tempo, que é, inclusive, sugestão de um seguidor que me escreveu e falou assim: Fernando, por que você não fala do Linkit, e tal? E o Linkit, na verdade, esse nome, assim, ele se trata de um chip muito bacana, que é o MT7688, Então, na verdade, aqui a CID, em parceria com a MediaTek, que é fabricante do chip, eles fizeram esse kit. Inclusive, esse daqui é da CID, mas existe outras plaquinhas de MT7688, se bem que eu gosto mais desse aqui, do Linkit Smart, e principalmente eu gosto desse aqui, que é o MT7688 Duo, que eles colocaram o nome de Duo porque eles colocaram um Arduino Uno aqui dentro. Então, assim, depois vocês vão entender porque que eles colocaram junto com o MT7688 mais um Arduino, um chip separado de Arduino mesmo, tá? E aí tem ele puro e tem ele com Arduino, tá? Então é sobre isso que eu vou falar e por isso que eu até coloquei aqui, o poderoso Linkit, porque eu achei ele muito poderoso mesmo, tá? Vocês vão entender por quê. Bom, vamos lá, a intenção dessa aula é entender o funcionamento básico do Linkit, configurar e compilar programas de teste básico. Eu não vou compilar propriamente um programa aqui, mas eu vou mostrar um programa de teste dele, tá certo? Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, o Linkit, ele é um chip que é usado, eu não sei se ainda é usado, mas ele foi muito usado em roteador, desses roteadores que a gente tem em casa aí, da TP-Link e tal. Muito roteador utiliza e usava esse MT7688. Ele não é um processador novo, tá? Ele é um processador de 2005, ainda é usado, É muito utilizado e ele está muito barato, Fora do Brasil ele custa $15, Mas vamos lá, vamos entender então. Vou fazer uma comparação aqui rápida de característica deles. Eles têm duas versões. O Duo, a única diferença do Duo é que ele tem um Arduino lá a mais, um Arduino completo lá dentro dele. E ele é um chip, MIPS, de arquitetura MIPS, de 580 MHz. Tem um clock bom, a alimentação dele é 3V3, ele tem Wi-Fi e Ethernet. Embora Ethernet ele é uma plaquinha, Você precisa de um shield para poder ligar um cabo Ethernet lá, tá? A CIDS vende essa plaquinha. Olha, memória, ele tem flash 32 MB, ele tem lugar para expansão de memória, de expansão de flash, e ele tem uma RAM de 128 MB. Não dá para reclamar de uma RAM dessa, não é verdade? Por isso que esse cara roda um Linux completo, um Linux, avantajado, que é o OpenWRT. Ele tem ele tem dois conectores de USB, tá? Um é por onde você grava o programa, e o outro ele é um USB host, E aí ele tem, eu já falei, ele tem um storage lá. Aqui nessa coluna, ele está mostrando os I/Os do Arduino Mega. No caso aqui, essa coluna é o DUI. E aqui é ele puro, Observe o seguinte, que ele não é um cara muito forte em I/O, tá? Deixa eu falar aqui. Ele não é forte em I/O. A ideia do Linkit Smart é você ter uma boa conectividade. Esse cara roda um Linux que chama OpenWRT, muito interessante, porque ele tem firewall dentro dele, ele é um roteador, é mesmo que você abrir o TP-Link lá, é como se fosse ele, tá? Então, assim, ele tem bastante poder de processamento para você mexer com networking, tá? E também, por exemplo, ele permite umas coisas legais, você pode pôr um webcam, e mandar imagem. Então, assim, coisas que ele já está bem preparado para fazer. Então, é bem legal
Vamos continuar aqui, continua aqui comigo. E aqui é o seguinte, chipset, né? Aqui ele não tem, aqui ele está falando, ó, ele tem um microcontrolador embutido. Esse Arduino Uno que tem aqui é um Arduino bem pequeno, é o ATmega 32U4 e ele é de 8 MHz só, ele não é rápido. 3V3, né? Ó, vamos separar bem, aqui eu estou falando do Arduino que tem dentro dele. O chip dele mesmo é de 580 MHz, é rápido. Aqui uma coisa, bom, importante, antes de mais nada, é importante você saber o seguinte, já roda Node, tá? Roda Node e roda Python, além do C, né? Do C, o C standard mesmo, o GCC, você pode compilar em C. Apenas no ambiente Linux, não dá para usar o Ming, não é igual ao IDF, que você compila tudo no PC, no Windows e depois passa para o ESP. Aqui não dá, você tem que ter no seu PC, você tem que ter um Linux também. Quem não tem, aconselho a instalar um VirtualBox lá, tá? Para você sempre ficar com um Linux. É bom, eu acho bom a pessoa ter um Linux lá. Bom, aqui ó, digital. Então, ele puro tem 22 GPIO, tá? E se ele tiver o Arduino, ele fica com 27. Aqui, peraí, ficou em cima. Aqui a quantidade de pino, né? 22 contra 27. AD, ele não tem AD. Daí você viu a vantagem de ter um Arduino aí dentro, né? Pode fazer uma leitura AD e te entregar. Então, o Arduino sabe que ele tem 12 AD. PWM, ele só tem 4, mas se você usar do Arduino, ele vai ter 8. I2C, ele tem um, SPI, ele tem um. E o puro aqui, no caso, ele tem o I2S. Não é muito usado, né? Vocês sabem, é para áudio, não é tão usado o I2S. E tem o ART, né? Se for do Arduino, tem 2 aqui. E na versão pura dele, do MT7688, ele vai ter 3, tá? Então, sim, ele tem I/O, não é nenhuma quantidade muito grande de I/O. Mas a ideia desse cara não é que ele tenha um super I/O, mas ele tem uma super conectividade aí, pelo que ele consegue rodar, né? Bom, mas aí vem alguém e grava um vídeo assim, o matador de Arduino. Deixa eu falar aqui, vocês já perceberam que tem gente que chega assim e fala, nossa, agora o Arduino vai morrer porque lançaram o Raspberry Pi, né? Nossa, o Raspberry Pi foi colocado na internet como matador de Arduino. Gente, pelo amor de Deus, o Arduino não vai morrer. Ele tem a sua utilidade, ele é um microcontrolador básico, né? Então, nada de pensar que... tudo bem, existe que um processador mata o outro, às vezes, né? Por causa de preço, tudo, mas não é esse caso aqui. Então, vamos pensar nas categorias. Vem comigo aqui, ó. Primeira categoria que a gente conhece é o Arduino Uno, tem os outros Arduino também, mas ele não tem I/O, esse cara não tem, só tem uma USB serial lá. E você tem os PICs também, sabe? O 18F4550, 18F2550, você tem um monte de PIC lá, mas a maioria desses PICs, eles não tem Wi-Fi, não tem Ethernet, então são caras bastante limitados, né? Porque eles são feitos para serem microcontroladores. Você tem PIC também, 32 bits, você tem uma família de chip grande. Mas eu estou dizendo assim, até o próprio STM32, se você pegar ele, o STM32, por exemplo, mesmo o F7, ele não tem Wi-Fi, entendeu? Então ele não é um cara para brigar para ficar na posição, por exemplo, do ESP32, não dá. Então ele é, vamos dizer assim, uma categoria de microcontrolador puro. O que acontece com esse tipo de microcontrolador? Geralmente, ele, lógico, você não tem saída de vídeo, porque é só um chipzinho, né? Poderia ter, mas ele não tem. Ele sem saída de vídeo, e alguns você pode conseguir até rodar um FreeRTOS, que é legal porque você trabalha multitask, né? Mas não são todos que conseguem rodar. E você tem também a vantagem que você tem os I/O externos, que é por isso que se usa tanto microcontrolador, né? E, enfim, não acredito que o Arduino vai morrer não, tá?
Até porque na área de educação eu acho o Arduino um negócio maravilhoso, né? É muito bom. Meus alunos usam no presencial, ou seja, não passa pela minha cabeça parar de usar Arduino, não. Bom, e tem um monte de microcontrolador, tem uma quantidade absurda de microcontrolador, né? Mas, e eu coloquei aqui, gente, é uma palavra, software autocontido. O que é isso daí? Quando você compila um programa e você manda para o chip o código de máquina. Esse chip não tem sistema operacional. O que é? É o caso do Arduino Uno, o Arduino Mega, uma série de Arduinos só funcionam dessa maneira, né? Quando você carrega o FreeRTOS, aí já começa a se parecer um pouquinho mais com o sistema operacional, porque daí você já carrega um núcleozinho que faz alguma coisa, tá? Mas de maneira geral, você está carregando o código de máquina lá, o assembly que for, máquina, e aí você está jogando aquele binário gravando lá, tá? É assim que funciona. Vamos andar um pouquinho mais. O ESP, ele roda FreeRTOS, também pode rodar o software de maneira autocontida, é isso que eu chamo de autocontido, é mandar o código de máquina para lá sem SO. Não tem saída de vídeo também, se bem que tem uns caras aí fazendo saída de VGA, né? Wi-Fi e Bluetooth ele tem, Ethernet, LoRa. Então esse sujeito aqui, vocês sabem, meu canal tá cheio de ESP32, porque ele é um dos campeões de conectividade, é esse cara, né? Então ele é fantástico. E aí a gente tem aqui duas categorias que eu vi esse termo aqui, eu concordei bastante com ele, né? Todo mundo conhece o Raspberry Pi, não vou falar do Raspberry Pi, é um carinha pequenininho e pelo tamanho ele é poderoso. E aí o que acontece? Só que ele tem também no HDMI, então ele tem muita eletrônica, ele tem um sistema operacional completo e isso faz ele consumir 2,5 ampere, tá? Não é pouca coisa, ele gasta uma energia razoável, demora para ele bootar. Isso é uma coisa importante. Você fala, Fernando, por que não usam o Raspberry Pi? Porque o cara é poderoso. Por que usam o ESP32? Não, primeiro por causa do preço, né? Esse cara custa lá fora $35, esse cara custa $5, certo? Outra coisa é que se imagina que você tem alguma coisa que no reboot ele tem que ser rápido. Esse cara vai levar um maior tempão para dar boot. Se você der um boot no ESP32 é instantâneo. Se você estiver usando o Rede ESP-Now, por exemplo, um cara está conversando com o outro, ele rebuta, você não percebe de tão rápido que é o boot do ESP32. Por quê? Porque o cara está usando um código autocontido, então ele não está usando o sistema operacional. Então é o seguinte, deixa eu falar aqui de novo, ó. Não é sempre que você quer ter um sistema operacional. Há momentos que você quer um SO completo, que nem o caso do Raspberry Pi, e o caso de todos os descendentes, porque o Raspberry Pi está deixando descendente, né? Um monte de indústria, né? A GeForce agora apareceu aí com um tipo de um Raspberry Pi de 600 e tanto, 470 gigaflop, negócio absurdo. E tem muita plaquinha irmã do Raspberry Pi, né? Na mesma filosofia dele, tá? E aí tem o MT7688, que é vamos dizer assim, um computador headless. É um cara que não conecta um monitor nele. Ele não tem a saída HDMI. Por quê? Porque ele não precisa. É a mesma coisa, o roteador da tua casa lá, aqueles TP-Link lá, 3 anteninhas. 3, né? 3 anteninhas. Ele precisa ter um monitor lá com saída HDMI? Não precisa, tá? Porque ele tem que rotear, ele é só comunicação. Então é isso que o MT7688 é mais dedicado a fazer. Por isso que ele não tem uma riqueza de I/O, certo? Então, vamos lá, comigo aqui. Aí o que acontece? Então vamos pensar, entre o ESP e o Raspberry Pi tem essa categoria aqui de um carinha que eu estou chamando ele de headless, o Linkit 7688. Então o que eu acho legal nele? O sistema operacional enxuto, ele é um gateway firewall, ele tem Wi-Fi Ethernet e ele não tem saída de vídeo, que faz ele economizar muita energia e muita eletrônica.
ele tem alguns I/Os externos. E no caso do Duo, aí a sacada, né, bicho, da Seeeds foi muito grande e ter colocado o Arduino lá dentro com ele, né? Então, assim, achei uma sacada de mestre isso daí, sabe? Uma coisa que eu não falei do S32 aqui em comparação, o S32 dentro do seu próprio chip tem conexão Ethernet cabeada, tá? Eu tô para lançar um vídeo também falando de Ethernet cabeada com S32, porque é importante quando você tem a situação de precisar de um gateway, tá? Isso é bastante relevante. E sem contar que a Realtek tem a versão LoRa, né? Então, puxa, a Realtek fez um trabalho muito legal e até os outros chineses copiam a Realtek com muito sucesso, até por sinal, né? Então é isso, gente. Vocês estão entendendo? Então aqui foi para você não ficar falando que A vai matar B, entendeu? Não, matou Arduino, não. Aí vai alguém lançar um vídeo assim, o matador de Arduino MT7688. Não vai matar o Arduino, gente. Tanto não vai matar que o cara botou o Arduino aí dentro, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, tá certo? Ó, bom, gente, aqui é aquele recado, né? Se cadastre no meu blog, tá? Outro recado, fórumfernando.k. Ajude seus colegas, porque você vai precisar, acredite em mim. A hora que você estiver sozinho lá, o negócio de pau, meu amigo, você corre para cá, lança a sua pergunta. Mas só não pergunte, ajude também, tá certo? Para um dia você ser ajudado. E aí, gente, aqui está meu Instagram e aqui está meu Telegram, tá certo? Entra aí também. Gente, que é o seguinte, pinagem do MT7688, onde a gente tem o Duo, tá vendo? A diferença aqui, ele tem o Arduino Uno, então aqui é o I/O ó, do Arduino Uno, o I/O do Arduino Uno. Aqui é o MT puro. Não vou entrar muito nesse detalhe da pinagem, tá? Aqui, ó, aqui dá para ver melhor, né? Eu ampliei, ó, tá vendo? Arduino Uno comparado com o cara puro. Observe que ele tem duas USBs, tá? Por essa aqui a gente programa, você pode ligar uma webcam aqui, por exemplo, que eu vou soltar um vídeo. Não sei, eu acho que depois desse, talvez, eu vou lançar o vídeo desse cara com uma webcam, bem bacana, bem legalzinho, tá? E vamos lá. Gente, aqui é o seguinte, iniciando com o Linkit, tá? Então, basicamente, o Linkit, quando você liga ele pela primeira vez, tá? Esse cara é um AP, então você tem que pegar o seu computador e se conectar nele. E você vai encontrar uma rede que vai ser uma rede default, Linkit Smart 7688, e você poderá também se conectar, igual ao roteador, você se conecta pelo IP padrão, 192.168.101, tá? E depois que você se conecta, você vai lá, modifica, vou ensinar como é que faz isso, aí você coloca ele em Station Mode. Por quê? Porque daí ele vai ficar pendurado no seu roteador aí, tá certo? Mas lógico, se você quiser também pode deixar ele em AP Mode, vai depender da tua aplicação, da tua necessidade. E tem uma terceira categoria, essa terceira categoria, ela apareceu na última atualização do firmware, no 0.94, que é de repetidor, tá? Ele pode ser repetidor, muito legal também. Aqui, gente, é o seguinte, essa plaquinha aqui, esse cara, ele tem um LED, e nesse LED ele tem uma sequência. Então, primeira coisa, isso aqui até parece um ESP, mas não é. Ele demora para dar boot, tá? Porque ele tem um Linux aí dentro. Esse cara roda um Linux, vamos dizer assim, dá quase para falar assim, ó, pô, esse cara tem um Linux completo aí, tá certo? E aí ele tem um LED que quando você liga ele dá uma piscada, depois ele espera aí 4, 5 segundos, fica com a luz acesa durante mais ou menos 30 segundos, que é o tempo do boot do Linux, tá certo? E aí, ó, ele tem 4 modos. Ou ele está em AP Mode com o cliente conectado, ou ele está em AP Mode sem o cliente estar conectado, ou ele está em Station Mode, ou ele está em Station Mode conectado, tá certo? Peraí,
Aqui, ó, e quando você vê 3 risquinhos, é que ele dá 3 piscadas em 1 segundo. Depois ele 3 piscadas em 1 segundo, depois ele pausa 0,5 segundo, tá? Então aqui é só para você ver se ele está em Station Mode, se ele está em AP Mode, se ele está conectado, se ele não está conectado, entendeu? Aí aqui, ó, aquilo que eu falei, tem uma pegadinha aqui que eu tenho que falar. Quando eu comprei, eu liguei o meu Linkit, ele estava com esse firmware 093. Quando eu atualizei para 094, eu descobri um negócio. Não funcionava no Chrome. Eu não conseguia fazer login no Chrome. Eu só consegui fazer login no Mozilla. Eu não fiquei tentando descobrir por quê, mas eu até vi um vídeo na internet que a pessoa falou, eu não sei, não funcionou muito bem o 094, eu voltei para o 093. Não aconselho voltar para o 093. Eu acho que aqui, se você ler aqui, eles resolveram bastante problema, tá? Então, eu acho que dá para usar o 094, na hora que você for mexer nele lá, você usa com Mozilla, acabou. Você não vai ficar entrando toda hora com ele, não vai precisar toda hora do Mozilla, então loga com ele no Mozilla, tá? Depois também você pode usar SSH e aí você vai entrar em modo terminal também, tá? Mas esse aqui é um arquivo que você entra lá no site deles, abaixa esse LKS 7688IMG nessa versão e atualiza o firmware, tá certo? Vamos lá. Gente, o Arduino interno, isso aqui é muito interessante. Por quê? Essa portinha USB aqui. Quando você tem que ir lá, você pega a tua IDE aí no Windows mesmo, abre ela e você vai lá e digita Linkit, tá? Se você digitou Linkit, ele vai pedir para você instalar. Então você instala esse, é da própria MediaTek, tá? É da Seeed Studio mais MediaTek. Você instala esse cara, beleza. Quando você instalar ele, você tem que definir na placa Linkit Smart 7688 Duo. Rapaz, pensa que é o Arduino. É um Arduino de 8 MHz. É isso aí, tá certo? Só que um detalhe, muito importante, é de 3V3. Se não me engano, até naquela tabela lá em cima, quer ver, ó? Vamos lá, vamos naquela tabela que eu mostrei. Acho que foi aqui, ó. Isso, aqui, ó. Você tá vendo? Esse WattMega que eles colocaram lá dentro é de 3V3, tá? Então, muita gente, oba, eu tenho saída de 5 volts. Não tem, é 3V3. Bom, então nessa tela aqui é o seguinte, a única coisa que vocês precisam saber é que realmente esse cara tem um Arduino Uno puro. É um Arduino puro mesmo, um Arduino verdadeiro, com firmware do Arduino, tá? Então você programa idêntico fosse um Arduino Uno. A diferença é que o clock é menor e a tensão de saída é menor. Ele é 3V3 ao invés de ser 5 volts. Isso é importante saber. Tá certo? Então, e aqui também, né? Você vai ter que escolher serial, tudo a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Lembrando que é sempre essa porta USB aqui, tá? Então vamos lá. Aí, gente, vamos lá, vamos pegar nosso Linkit, pega lá o seu Linkit na mão e espeta ele lá, tá? Espeta naquela porta que eu mostrei lá anterior. Aquela USB de baixo. Aí quando você espetar ele, você vai ver essa rede aqui, ó. Isso aqui eu capturei lá do meu Windows, né? E ele vai mostrar esse Wi-Fi aqui, esse SSID. E aí, gente, aconselho vocês fortemente, instala esse programa da Apple aqui que chama Bonjour, né? E esse programa, o que ele faz? Ele é uma espécie, como é que eu posso dizer assim, um mini DNS. É feito para a Apple usa muito ele para serviço de impressão, para o usuário não ter que ficar digitando IP, sabe? Então, assim, é um negócio bem feitinho, né? Funcionou bem aqui na minha máquina. E se você não usar o Bonjour, você vai ter que saber o endereço IP mais adiante, pois isso pode ser um pouco inconveniente para você. Então, instala ele, ó, esse link aqui, vai aparecer essa tela, baixa ele, instala, tá certo? Que você vai ser feliz, certo? Então vamos lá, conectou, apareceu aqui, você clica em conectar. Tem um detalhe, gente,
você também pode atualizar o firmware, tá? Então aconselho vocês a atualizar o firmware, não é difícil, tem uma telinha lá para atualizar o firmware, tá? Bom, aqui é o seguinte, vamos supor que você não instalou o Bonjour, né? Que não é a situação ideal, mas se você não instalou, você digita esse IP aqui, 192.168.100.1. É a mesma coisa quando você compra um roteador, que ele tem aquele IP padrão lá, né? Mas eu aconselho você utilizar o Bonjour. Se você instalou o Bonjour, você vai lá no seu Mozilla. Ah, eu uso Chrome. Não, o Chrome vai dar um probleminha lá, então instala o Mozilla. Pega o Mozilla e você vai digitar lá mylinkit.local. Ele vai pegar esse endereço aqui e vai direto entrar no browser, né? No servidorzinho web que tem dentro do Linkit. Aí vai aparecer root default. Você digita a tua senha, pode digitar lá só de entrada lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ter 8 caracteres e dá sign in, né? Tá certo? Basicamente isso aqui. Bom, aí, gente, uma outra coisa, também fora de ordem, mas seria segunda coisa aqui, né? Primeira, segunda coisa, é que eu inverti. Aconselho vocês instalarem esse terminal aqui, o put TTY, para você poder entrar no Linkit em linha de comando, como fosse um Linux mesmo, que ele é ele é um Linux, né? Então você entra por SSH, vem nesse endereço, instala esse cara, tá certo? Usando put TTY, então ele tem essa tela aqui. E tem várias maneiras. Se você instalou o Bonjour, você vai colocar mylinkit.local. Você nem precisa saber o IP e você se loga. Aí você vai digitar root, né? Você se loga como root, você digita a senha que você escolheu, pronto, você tem acesso à linha de comando nele. Tudo que você faz no Linux, você faz nesse cara aqui, certo? Ok. Então, nem tem mistério, né? Tem muita gente que sabe mexer no put TTY. É bem simples. Geralmente, quando você acessa ele, ele é o port 22, né? Vocês sabem, né? O SSH. E aqui é o seguinte, gente. Você tem duas opções aqui, tá? Você pode... Aqui, eu acho que até foi antes de eu atualizar. Ele tem uma terceira opção aqui, que é repetidor, tá? Que não tá aqui. Não tá aqui, mas aparece eu capturei, eu tava com o firmware antigo, ó, tá vendo? Eu tava com o 0.92, mas depois que você instala o 9.4, aí aparece uma terceira opção aqui de repetidor. Tudo bem, conectei numa rede aqui e tal, e clico em Configure Restart, tá certo? Aí é o seguinte, então, só que aí, veja só, você não vai mais saber o IP desse cara. Por que que não vai saber? Porque quando ele passa para Station Mode, ele vai usar o DHCP. Ele vai pegar um IP que o roteador vai designar para ele. Então você não sabe mais o IP, entendeu isso? É nessa hora que o Bonjour te ajuda. Mas tudo bem, daria também para descobrir o IP dele. Aí é o seguinte, o que acontece aqui? Você entrou aqui, né? Você pode, aí tem aqui, ó, device name. Tem um IP, daí ele já pegou um IP lá que é final 110, né? O account com a senha, que ele te dá a versão do firmware, tá certo? E aqui, ó, aqui também, aqui tá. Aqui nessa tela aqui, aí eu capturei de novo lá, ó, aparece, você tá vendo aqui, ó, lá foi antes de eu atualizar, né? A versão tava na 9.2 lá. Aqui eu atualizei para 9.4, você tá vendo aqui, ó, eu esqueci que eu tinha capturado essa tela de novo. Eu sabia que tinha uma coisa errada. Aí captura, você está vendo aqui que tem o Repeater Mode aqui? Então é muito bom. Eu aconselho fortemente a atualizar, tá? Porque os caras corrigiram bastante problema aqui. Então, a mesma coisa, aqui não muda nada, mas aqui eu já atualizei, né? Ó, inclusive ele tem aquela tela, quer dizer, deixa eu voltar aqui, ó. Ele tem uma tela de Upgrade Firmware, então é aqui que você clica. Mas você tem que ter baixado aquele LKS 7688, o arquivinho, salva no seu HD. Quando você clicar aqui, ele vai pedir para você abrir, aí você tem que esperar um pouquinho ele atualizar. Então é bem simples de tudo, tá? É bastante fácil mesmo fazer a atualização do firmware, né? Não tem mistério nenhum. Então, observando só, aconselho fortemente a usar o Mozilla, tá? Porque depois que você atualiza o firmware,
com a 9.2 acessa com o Chrome, mas depois não acessa mais, tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Só uma coisa, quando você, aqui ó, For Advanced Network Configuration Go to, quando você clica aqui em OpenWRT, aí você entra nas opções, né, as opções avançadas mesmo, e põe avançado nisso, hein? Ó, olha que legal, rapaz. Olha que poderoso que é essa criança aqui. O sujeito já de cara, overview, tal, ele te dá um monte de informação aqui, ó. Total de memória, total de que ele está usando de buffer, né? Ele te dá o IP, ele te dá assim várias informações aqui. E aqui, ó, eu não vou, assim, não cabe tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas não vou ficar detalhando muito essa parte por enquanto, tá? Mas ele tem firewall, roteamento, system log, kernel log, processo, real-time graphics, né? Network, service, system. Então, assim, tem muita coisa para aprender desse fulano aqui. Que basicamente é o seguinte, o OpenWRT existia antes dessa plaquinha. Então, a pessoa que sabe OpenWRT, eu já mexi com o OpenWRT. Perfeito, você está em casa. Se você já mexia com o OpenWRT, você está feliz, você está se sentindo em casa, porque esse é o cara, né? Que é o próprio OpenWRT. Então, assim, você está aqui na tela de administração, que isso aqui é um assunto para outra aula, tá? Aí é o seguinte, aqui, ó, mudando para Station Mode, né? Não, aqui é o seguinte, eu já tô no Station Mode, nem é esse título aqui, não é esse título. E aqui é o seguinte, eu tô no SSH, abri meu SSH, lembra eu falei? Usa, instala, output TTY, né? E aqui eu dei um cat, ó. Se você entrar na pasta IoT exemplos, né? Blink GPIO 44Py, você vai achar um programinha, tá certo? Em Python, ó, aqui o programinha em Python, utilizando a GPIO 44 para fazer piscar um LED. Testei isso aqui, funciona bem, ó. Então você roda Python, aí você fala assim, nossa, eu preciso instalar o Python? Não, já está instalado. Nossa, roda Node, eu preciso instalar o Node? Não, já está instalado. Lógico, se você quiser desenvolver em C puro, se você for fazer uma API, aí geralmente você faz isso em C, aí sim, você precisa instalar um Linux no seu PC, Linux, tá? Não serve o Windows, não vai, Fernando, funciona no Ming? Não funciona no Ming, funciona, o ambiente de desenvolvimento desse cara é só se você tiver um PC com Linux. Se você não quer formatar a tua máquina, instala um VirtualBox e põe uma versão de Linux lá dentro que já resolve, né? Tá certo? Mas é bem bacaninha isso aqui, sabe? Nossa, é bacana. E quem sabe, de repente, por causa desse cara, do Raspberry Pi, eu começo a entrar no mundo do Python também, né? Gente, aqui é um negócio bacana, assim. Ele tem esse gráfico, esse diagrama aqui, ele é muito importante, tá? Pelo seguinte, ele tem uma gradação aqui, ó. Então, desse lado estão os desenvolvedores Linux. Desse lado aqui estão os desenvolvedores Arduino, tá certo? E esse fulano aqui, ele como é que eu posso falar dele, hein? Esse cara é uma quimera, né? Ele é uma mistura genética, né? Entre Arduino e um MIPS, e um processador MIPS rodando Linux, né? E então, você está no meio do caminho aqui, ó. Então, por exemplo, ó, esse gráfico aqui que eu acho que é importante, né? Ó, esse aqui, ó, né? Por quê? Porque é o seguinte, eu tenho dois chips, né? Eu tenho rodando o OpenWRT em cima do 7688, né? E eu tenho o Arduino aqui, o Arduino mesmo. E aqui é o seguinte, você está vendo em rosa aqui, então é sensor drivers, né? Agora imagina o seguinte, imagina que você não tem um Arduino. Cara, já pensou, se você quer ver um cara enjoado, o DHT22, se você tiver que fazer, se você for escrever na mão a API do DHT
do DHT22, cara, você vai sofrer, porque aquele cara lá é um trem de pulso binário, entendeu? Putz, você vai ter um trabalho lascado, é trabalhoso, é chato. Não é que não é tão difícil, mas é chato. Você vai ter que parar o teu... Em vez de você escrever a tua aplicação, você vai ficar lá dedicado a escrever interface. Então você imagina como que era chato, você tem que escrever em C, no Linux, um driver para um sensor, né? Se você tem um Arduino, os seus problemas aquele produto Tabajara, seus problemas acabaram. Porque você pega código-fonte do Arduino lá e enfia aqui dentro. Eu acho muito importante essa visão, ó. Então, ficar criando API para tudo quanto é sensor, cara, é um negócio que ninguém merece, né? Às vezes a gente faz, eu acho, só justifica inventar a roda quando ela não existe, né? Então, você imagina como que isso aqui é duro, viver nessa vida aqui de Linux puro, tá? E aí um detalhe importante, agora eu estava esquecendo uma coisa importante de falar aqui, é o seguinte, você pode ver, ó, aqui esse App Logic aqui é a tua aplicação, é o programinha que você está querendo fazer para controlar automação, para controlar algum sistema, mas funciona assim, ó. Você tá vendo? Tem um negocinho aqui que chama libmraa. Essa lib, ela é feita em C. Ela é uma lib feita em C, que é ela que acessa toda a parte periférica do chip. Qualquer coisa que você vá mexer no chip, você está acessando a tal da libmraa. Essa libmraa, esse nome, né, esquisitão, se você fizer um programa em C, você vai acessar ela também. Se você estiver programando em Python, você vai acessar ela também. Se você estiver programando em Node, vai acessar ela também. Eu tenho que falar uma verdade, gente. Não faz diferença nenhuma para o chip se você está programando em Python, se você está programando em Node. O chip não sabe isso. O chip não entende o que é Node, o chip não entende o que é Python. Entendeu? O chip só consegue executar linguagem C compilada, é isso que ele consegue executar. Então o que acontece? De todo jeito, tanto o Python quanto o Node, cara, vamos falar a verdade, qual é a diferença que tem do if feito em Python e do if feito em Node? Cara, é a mesma coisa que você falar assim, não, mas se eu falar... Se eu tivesse nascido falando alemão, eu seria mais inteligente do que se eu tivesse nascido falando inglês. Não é. Você sabe que a linguagem não muda nada, entendeu? Então, assim, eu sou muito crítico dessas coisas, né? Cada linguagem inventa seus modismos, mas, cara, olha aqui a verdade das coisas. O cara tá chamando o mesmo recurso, tá entendendo? A diferença é que eu tenho que explicar algumas coisas que o Python e Node, ele é bytecode, ele é semi-compilado, tá? Então ele não chega a ser compilado, ele pode ser um executável também. Eu posso gerar um executável, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente ele é um tipo bytecode, um intermediário entre interpretado e compilado, tá? Mas não vou falar disso agora. Mas é só para você saber. É Python e Node, né? Tem a opção de você usar Firmata. Eu acho que Firmata é muito para gente que está começando e tal. Meus alunos usam Firmata às vezes, né? Aqui, quando estão no comecinho, né? Dá para usar Firmata. Mas você pode também usar o Arch, que é um exemplo que eu vou dar aqui. Você comunica o lado do Linux com o lado do Arduino via a serial, via o Arch, tá certo? E aí, o bonito disso, isso que eu gosto aqui, porque o sensor, os drivers, né, as APIs que vão conectar no DHT22, no BME 280, ou seja, qualquer outro sensor que você tenha lá, I2C, SPI, você vai utilizar o próprio Arduino, a linguagem nativa do Arduino C++. Então, isso que é bonito, aí você vai ter uma certa eficiência aqui, tá? E uma certa eficiência e mais do que isso, né? Você vai aproveitar, por conta de ter um Arduino aqui dentro, legítimo, você vai aproveitar toneladas, escreve grande aqui, toneladas e toneladas de código fonte. Você vai economizar meses e muitas centenas de horas
de ficar sentado na frente do computador escrevendo uma coisa que já existe. Pelo amor de Deus, nunca escreva um programa que já existe, entendeu? Você perde seu tempo, né? Então é isso aqui, gente. Eu gostei muito desse cara. Olha só. É um MT7688 com Arduino Mega 32U4, certo? Arduino Mega não, até Mega. Arduino Mega, ele é um Uno, né? Olhando aqui, eu tenho o código Python do lado do MT7688, eu tenho o código Arduino do lado do Arduino Uno, tá? O que eu faço aqui? Esse programinha aqui é bem simplesinho, eu vou fazer piscar um LED, ok? Aqui eu faço import serial, import time, e aí eu defino esse cara aqui que vai ser o S, onde vai ser minha serial, eu vou escrever nessa serial, né? Aí eu pego e nessa função setup, né, o que eu faço? Eu digo que o S é global e eu aponto meu dev TTY S0 com a velocidade de 50, isso aqui é Python, tá? Gente, isso aqui é Python. Acho que é a primeira vez que eu falo de Python no meu canal. Vixe, acho que um dia... Nossa, o que teve de seguidor pedindo para eu falar de Python. Eu acho que eu vou falar... não, eu já estou falando, né? Você vê, é inevitável, né? Falar de Python é inevitável. Eu vou ter que falar de Node também. Enfim. Então esse serial, mas é muito simples, é muito alto nível. Então serial.serial, eu estou definindo que esse cara tá apontado lá, que vai escrever no meu TTY S0. Vamos simplificar, como fosse minha COM1, entendeu? Para quem não é do mundo Unix, é minha COM1. Aí def loop, né? Eu estou definindo duas funções, a setup e depois a loop. Na loop eu vou fazer o quê? Eu dou um s.write, um método, já dá para adivinhar, né? Bem fácil, né? Gostoso Python também, né? Não é ruim não. s.write, né? Eu tô escrevendo o número 1 lá. Que número que é? É um binário? Não, isso aqui é uma stringzinha, tá? E time.sleep, eu vou pedir para ele esperar um segundo. Depois que eu faço, eu mando um 0, espero um segundo e começo de novo e esse cara vai ficar em loop, tá? Aí o detalhe. Tem esse aqui, ifNameMain. Esse ifNameMain é só para saber se esse cara aqui é o arquivo principal. Mas ele faz um setup, depois ele entra em while-true, num laço infinito. E o que ele faz no laço infinito, gente? Ele fica chamando a função loop. Então, eu defini a função loop. Isso aqui é um programinha só para fazer uma metáfora. Isso aqui, deixa eu te falar, eu peguei isso aqui lá do site da CIDS, da MediaTek, tá? Não escrevi isso aqui é o fonte de lá, eu só coloquei aqui dentro da minha telinha preta lá que eu gosto, né? Aí é o seguinte, gente, esse fulano escreveu na serial do Arduino. No Arduino eu vou ler e vou executar o que eu quero fazer aqui. Então agora nós estamos em casa aqui, Arduino, serial begin, 115.200, essa aqui 115.200 é a serial do computador, tá? Na serial 1, que é a serial que eu estou recebendo, eu tenho, você percebe aqui, ó, é 57.600, é 57.600, tem que ser o mesmo, senão não vai falar, entendeu isso? Tem que ser a mesma velocidade. Aí o que eu faço aqui? Setei a velocidade da serial, né, serial begin, aí eu dou pin mode 13 output, que eu vou fazer o LEDzinho embutido nele piscar. Aí o que eu faço aqui? O loop, né? Nesse void loop aqui, aí eu faço assim, ó. Eu pego int c serial e leio ela. Se a serial for diferente de -1, então eu caio aqui num switch case. Lembra que você mandou 0, depois você manda 1, depois você manda 0, você manda 1, você manda o caractere 0, caractere 1, assim por diante, você fica alternando de 1 em 1 segundo. Aqui você fala assim, se for 0, eu ponho low, se for 1, eu ponho high. Pronto, então assim, esse fulano fica escrevendo aqui e esse cara fica lendo. Pronto, comunicou os dois mundos. O mundo Unix, o mundo Python, com o mundo Arduino. Tem outras maneiras de fazer? Tem outras maneiras. Você viu? Tem um firmata e tal. Mas essa é uma maneira. Eu gosto dessa maneira. Eu me afeiçoei essa maneira, que acho que não é difícil. Gente, tô até cansado. Esse vídeo ficou maior. Eu achei que fosse ficar menor esse vídeo. Mas enfim, a minha ideia é continuar gravando
sobre o Linkit Smart. Eu gostei bastante dele, eu não achei ele caro. Ele é um pouquinho mais caro aqui no Brasil, quer dizer, um pouquinho, né? Tô sendo legal. Porque a gente tem uma quantidade de imposto bastante grande, mas ele é acessível. Se não me engano, eu paguei 160 reais, mais ou menos. Lógico, tem gente que vai falar, Fernando, mas então por que não usa o Raspberry Pi? Não, é diferente. Tem situação que eu acho que o Raspberry Pi não é o ideal, entendeu? Então, assim, é importante você entender aquelas 4 categorias de processamento, né? Desde o microcontrolador mais simples até você ter um Linux completo, quase com um computador completo. Existe um gradiente de situações aí. E é muito importante você escolher o chip para a tarefa correta. Isso é muito importante, define inclusive o sucesso do teu projeto, tá? Então é isso, eu vou criar uma playlist, eu acho que eu vou criar até um menuzinho lá no meu blog, um menuzinho só de MT7688, né? Que não tem só o Linkit, tá? Tem várias marcas aí de plaquinhas com MT7688. Mas eu gostei do Linkit, né? E aí eu vou falar bastante nisso e eu acho que isso aqui vai render bastante vídeo interessante, tá certo? E até o próximo vídeo.